Fala aí, galerinha, eu sou o Rocha, esse é o Administração Explicada e hoje nós vamos falar sobre o importantíssimo funil de vendas. E tão importante quanto isso é o nosso site. Já deu uma olhada lá? admexplicada.com.br e o nosso Instagram, também é @admexplicada. Então dá uma olhada lá que tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos para esse vídeo de resumão e o que é o funil de vendas. É um modelo estratégico que tem suas origens no final do século XIX com a criação do conceito AIDA, que mostra as 4 etapas que o cliente percorre até o momento da compra, sendo indispensável para o desenvolvimento do planejamento de marketing nos seus 3 estágios, que são topo, meio e fundo de funil. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é o funil de fato aqui. E tá muito feio esse funil. Meu Deus do céu, coisa horrível. Sou muito ruim desenhando isso. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona esse funil, visualmente falando. Ele, de fato, ele tem um formato de um funil. Por quê? Porque lá em cima, na maior parte, é onde você tem os visitantes, que são a maior parte. Até esses clientes visitantes, percorrerem o funil e virarem clientes, de fato, eles viram clientes quando eles efetuam a compra. Eles têm que percorrer isso daqui. Então, assim, da quantidade de visitantes que passa até virarem clientes, é um percentual muito menor, beleza? Então, aqui você vai ter os visitantes no topo do funil, que é a maior parte das pessoas. E aqui no conceito AIDA, essa aqui é a parte da atenção. É quando o cliente ele ainda não chegou no interesse, mas assim, alguma coisa está chamando a atenção dele ali na sua loja, alguma coisa assim. E isso aqui também é o topo do funil, junto com os leads. A partir do momento que esse visitante, de repente, ele gosta de alguma coisa da sua empresa ou da sua loja e tal, ele pode se tornar um lead, porque aí ele vai começar a ter o interesse. Depois disso, ele vai ter que passar para o estágio de baixo, que é o estágio da oportunidade, que é onde ele tem o desejo, de fato, de comprar aquele seu produto ou aquele seu serviço. E aí já é meio de funil. E no final disso, a última etapa do funil de vendas é a parte da ação, que é onde ele de fato vira um cliente, que é quando ele compra o seu produto. E isso daqui já é o fundo do funil. Então é importante você entender em qual momento que o cliente está desse funil de vendas para que você consiga chegar com o argumento correto para ele. Porque de repente, se ele é visitante ainda, não vai adiantar você já chegar para falar com ele sobre valores e descontos, etc., porque ele ainda não chegou nem na parte do desejo. Então, de repente, o cara vai falar assim, pô, calma aí, irmão, nem entrei na loja e tu já tá gritando valor para mim, entendeu? Então, por isso que você tem que entender aonde que o cliente está no seu funil de vendas, até para você poder também elaborar estratégias para que você consiga fazer com que o cliente ele desça nesse funil. As pessoas usam muito a expressão aquecer o cliente, deixar o cliente mais quente. Você deve ter escutado muito falar isso daí de leads. Esses leads estão quentes, esses leads estão frios. A galera usa isso na questão do lead, mas você pode usar isso daqui no funil todo. Então aqui em cima é a parte mais fria e aqui embaixo é a parte mais quente, beleza? Então vou tentar dar um exemplo para vocês de uma loja física. Então, como eu disse, imagina que você tem uma loja num shopping, beleza? A sua vitrine, o que você mostra ali é o que vai fazer com que esses visitantes tenham atenção. A partir do momento que aquele visitante olhou tua vitrine, alguma coisa assim, ele gostou, ele entra, ele passa para a parte do interesse, porque ele já entrou na tua loja. Então ele se interessou em alguma coisa, então ele é um lead. Quando ele vai e ele prova, e ele gosta de alguma coisa e tal, e ele vai provar, cara, ele já tá na parte de oportunidade, ele já tá na parte do desejo, porque ele já tá provando aquilo dali. Só que de repente, mesmo nessa parte, até ele passar para a parte da ação, pode ser que ele olhe e fale, pô, eu gostei, mas pô, o preço não tá tão legal. De repente, em outra loja, pô, eu consigo um preço melhor. Então, nessa hora, você tem que chegar com o argumento correto e falar, olha, não, pô, de repente, se você comprar 2 peças dessa aqui, eu consigo te dar um desconto legal. Ou então, se você comprar uma blusa e uma cueca, uma blusa e uma meia, eu consigo te dar uma coisa de graça. Exemplo, você compra 2 blusas e eu consigo te dar um par de meia de graça. Ou então você falar, olha, você pode até ir em outras lojas e ver, mas se você voltar aqui e comprar hoje ainda comigo, eu consigo te dar 10% de desconto, alguma coisa do gênero, para que você consiga transformar essa oportunidade em, de fato, um cliente, esse desejo, de fato, em uma ação. Agora imagina que você tem uma loja no Instagram e que você vende bolos, doces, etc.
E aí você faz uma publicação patrocinada para você mostrar para as pessoas, para você tentar gerar essa atenção, ou faz um reel, alguma coisa assim, para que esse visitante ele veja e ele ache interessante. E aí ele vai abrir o seu perfil. E aí ele vai ter de fato interesse naquilo dali que ele viu, ele vai se tornar um lead, e aí ali ele vai conseguir ver os seus produtos, o que você faz, etc. E aquilo dali pode transformar o interesse dele em desejo. Então, de repente, você consegue mandar ele para um site que não seja Instagram, mas você consegue mostrar para ele que você tem um site onde você vende todos os seus produtos, ou até mesmo o próprio iFood, você consegue mandar ele para lá, e a partir do momento que ele chega lá, nesse local, onde é que tem de fato as ofertas que você tem, pode ser até o próprio Instagram mesmo, em alguma outra parte ali, de repente um story, alguma coisa assim, que você mostra aonde você tem os seus produtos, os valores, etc. Pode transformar esse desejo em de fato uma ação, onde você tem os seus produtos lá, o teu cliente, que ele ainda não é cliente, mas que ele provavelmente pode se tornar cliente, ele vai ver, ele vai gostar e ele vai comprar de você. E ainda tem uma outra parte também que é muito importante, que não está aqui, não está no conceito AIDA, mas que também é muito importante de você pensar e de você verificar se obviamente, que é interessante para você e para sua empresa, para o seu cliente, que é o pós-venda. Porque isso daqui é todo o processo que ocorre daquela pessoa, dela deixar de ser visitante até ela se tornar de fato cliente. Só que isso é só até o momento da compra. E depois do momento da compra? Então você precisa também ter o pós-venda. Então, de repente, a pessoa foi lá e comprou o seu doce, etc., o seu bolo e tal. Você pode mandar alguma coisa junto com relação ao pós-venda, de repente agradecendo, falando que a pessoa, de repente, a próxima compra ela pode ter um desconto, alguma coisa do gênero, para que você faça essa parte de pós-venda e aquele cliente, ele de fato se fidelize a você, beleza? Então esse foi o funil de vendas. Lá no site, no admexplicada.com, você vai ter o nosso blog falando sobre o funil de vendas e também falando sobre vários outros temas que nós já falamos aqui no canal, explicado mais a fundo para que você tire as suas dúvidas, para que você entenda um pouquinho melhor sobre esses temas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, deixa o like, se inscreve, compartilha, dá uma olhada nesses vídeos que vão aparecer aqui e é nóis, valeu!